Abre a sua Bíblia em Mateus 14:30. Mateus. Mateus 14:30. Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui no telão o Ezequiel 37:3. Aí você deixa aberto em Mateus 14:30. Irmãos, o que eu vou falar hoje é continuação daquilo que Deus já tem falado. Tem sido muito pregado todos os dias. Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando da gente. Essa é a parte que Deus tem falado com a gente. Da nossa parte, às vezes a coisa fica meio difícil. Essa é a palavra. Deus está cuidando de tudo. Deus está acompanhando a gente. Não vamos murmurar, não vamos reclamar. Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos nem o nosso caminho. Essa é a parte de Deus falando com a gente. Do nosso lado, às vezes a coisa parece sair do controle. Não está da maneira que a gente gostaria que estivesse. Nós não alcançamos tudo ainda os desejos do nosso coração. E aí que entra a palavra. Quando Deus leva o Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, Deus queria que Ezequiel aprendesse uma coisa. Uma palavra só, basta apenas uma palavra, né? Se for pregado uma palavra, e aí o que acontece? Apenas uma palavrinha que Deus der para nós, basta uma palavra, já muda as coisas. Aí nós estamos aqui, se Deus der só uma sementinha, já muda as coisas já. A gente já tem um entendimento diferente, porque a palavra de Deus é poderosa. Então Deus, ele leva Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. A situação não tem como fazer nada. Não tem ninguém para ajudar. Não tem como fazer nada. Mas Deus espera só uma coisa da gente, só uma coisinha, pequenininha, para resolver lá o negócio. E disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Só isso você precisa falar para Deus. Ah, não acredito. Não dá. Essa não é a sua parte, fazer a obra. A nossa parte é crer. Foi Ezequiel que ressuscitou o Vale de Ossos Secos? Foi Deus. Mas Deus esperava dele uma palavra de vitória. Deus queria ensinar ele a viver acima dos sentimentos, acima dos acontecimentos. Ah, o negócio tá feio, já me ameaçaram, né? Eu, quando era casada, a ex falava assim: não vai nem no meu enterro. Né? Quando eu morrer, não precisa nem no meu enterro. Eu fazia de tudo, mas era ruim. Quando eu morrer, você não vai nem no meu enterro. E às vezes a coisa tá um caos, o negócio tá feio, tá terrível. Deus quer que você desanima? Não, Deus quer que você fale o quê? Tu sabes. Pensa numa coisa que Deus precisa resolver. Pensa aí agora numa coisa que Deus precisa resolver. Agora levanta a sua mão assim e fala assim: tu sabes, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus sabe. Agora, se vai dar certo, não é a sua parte. A sua parte é crer. É liberar a palavra. Quando ele levou ele lá no Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, não tinha condições de fazer nada ali, mas Deus queria ouvir dele. Ah, eu estou desanimado, né? Como essa semana o pastor Daniel teve problema com a moto, né? Espanou o parafuso, foi isso? O parafuso do óleo, ele está trabalhando com a moto, o parafuso espanou, agora não vou mais na igreja. Não, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O que tem sido pregado? Deus está no controle de todas as coisas. O que mudou nessa noite? Nada. O que nós estamos falando? Deus sabe de tudo. Traduzindo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de tudo, é a mesma coisa. Verdade. Não tem nada diferente da pregação, é a mesma coisa. Deus sabe de tudo. Agora, a minha parte é tentar fazer a obra, não. É tentar levantar a gente lá no Vale de Ossos Secos, não. Tu sabe se isso aí vai para frente ou não, o senhor que sabe. Eu estou desanimado, não vou nem. Não, eu vou continuar profetizando. Deus é que sabe. Eu vou profetizar e Deus é que sabe. Ah, mas eu estou me sentindo tão mal, mas eu vou profetizar. Deus é que sabe. Profecia não depende de sentimento nem de acontecimento que está acontecendo na hora. Aqui era um caos tão grande, mas foi lá e profetiza. Porque a parte de Deus é fazer a obra, a nossa é profetizar. Então Deus quer ver se a gente está firme no nosso sentimento.
Ó, a Ezequiel tá vendo aqui, ó, está sentindo só cheiro de morte, né? Que não tem nada. Nesse lugar aqui não tem nem ninguém para ajudar, nem para esquerda, nem para direita. Você acha que esses ossos podem viver? Tu sabe, Senhor, de todas as coisas. Quando você fala tu sabe, você está entregando tudo na mão de Deus. Quando você começa a reclamar e murmurar, não. Puxa vida, que tão vale de osso. Mas poderão viver? Tu sabe, Senhor, todas as coisas. Mudou alguma coisa a mensagem? Não, Deus está cuidando, Deus está operando, Deus está agindo. Não é do meu jeito, não é no meu caminho, é do jeito de Deus. Tu sabe, Senhor, todas as coisas. Vamos profetizar mais uma vez? Amém. Em nome de Jesus, pensa em alguma coisa que você precisa de Deus resolver e fala assim, tu sabe, Senhor, em nome de Jesus. Sabe o que você está fazendo? Entregando na mão de Deus. E vai dar certo, você está entregando na mão de Deus. Essa palavra é profética para você. Eu não sei, nem eu sei, mas Deus sabe. Agora, porque eu não sei, eu não vou profetizar, não. Eu vou lá, pisar no local, vou profetizar. Não sei se vai acontecer com Deus. Ezequiel faz a sua parte, eu faço a minha. Você profetiza e eu faço um milagre. Então, lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Ah, mas é em tudo, é em tudo. Quando o negócio está mal, vamos dar graça também. Mudou a mensagem? Não, Deus está cuidando de tudo. O mesmo Deus de sexta, sábado e domingo, que veio lá na mensagem, é o mesmo Deus que está agora aqui. Está cuidando de tudo. Amém. Em tudo dai graça. Senhor, tu sabe, quando você fala, tu sabe, para entregar na mão de Deus. Em tudo dai graça, meu Deus, eu vou te agradecer em nome de Jesus. Por tudo isso aqui eu vou dar graça. Ele fala tudo, não é algumas coisas. Ah, tá bom? Vamos dar graça. O negócio não está muito bom, vamos dar graça também que vai melhorar e Deus vai fazer a obra. Em tudo dá graça porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando a gente dá graça, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu fique calado, reclamando, triste, murmurando. Não, a vontade de Deus é que eu dê graça por tudo. Essa é a vontade de Deus, que eu dê graça por tudo. No livro de Mateus 14, 30, diz assim: e sentindo o vento forte, teve... Quando é que ele começou a afundar? Quando ele começou a sentir as coisas. Senhor, posso ter que o Senhor vem? Deus deu a palavra divina para ele, vem. E quando é que ele começou a afundar? Quando ele começou a sentir coisas. Deus quer que a gente aprenda, o Espírito Santo ensina a gente a viver acima do nosso sentimento. Quando é que ele começou a afundar? Quando começou a sentir as coisas. Se a gente sentir muita coisa, nós vamos afundar. Então tem hora que nós precisamos ignorar sentimento. Tem hora que nós precisamos aprender, o Espírito Santo ensina a gente, dá uma aula para a gente ignorar sentimento. É verdade, Senhor, está assim mesmo, o negócio está feio. Mas eu vou ignorar esse sentimento e eu vou profetizar em nome de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Quando é que a gente vai para o fundo? Quando começa a sentir muita coisa. Se a gente estiver só na carne e não buscar Deus, nós vamos sentir tudo. Nós vamos sentir todas as coisas. Não sei se você já viu. Pessoas ficam postando coisas, ela só posta perseguição. Fulano tá com inveja de mim. Fulano tá atrás de mim. Fulano tá me perseguindo. Vocês vão ver, eu vou vencer. Esse tipo de coisa. Não tem paz um negócio desse. É muita perseguição. Nem Jesus teve um nível de perseguição desse. É muita perseguição. Eu acho que tem um probleminha aqui que precisa resolver. Espiritual, porque é muita perseguição. Todo dia estão atrás de mim. Estão me inveja de mim. Aqueles que estão pensando contra mim vai cair 1000 vezes em cima de você. Esse tipo de coisa. Nós temos que ter paz no coração. Estão pensando mal de você, Deus vai dar um jeito, vai dar uma solução. Deus vai dar um caminho. Estão falando mal de você, nenhuma ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Deus vai quebrar a ferramenta do diabo no meio. Mas precisamos ter paz. Né? E ele começa a afundar quando ele começa a sentir as coisas. Primeiro sentiu, depois teve medo. E esse vento forte, às vezes não é aquele ventania que dá. Né? Uns dias atrás aqui deu 70 quilômetros, aquela ventania derrubou um monte de coisa. Não é aquela. Vento forte é sentimento. Às vezes a gente tem um sentimento que quer derrubar a gente. O que Deus quer que a gente faz? Não tenha medo. Eu estou cuidando de tudo.
Tu sabe, Senhor, eu estou numa ventania tão grande aqui, mas tu sabe, Senhor, de todas as coisas. Estou numa ventania tão grande aqui, mas eu vou dar graça. O Senhor tem mandado dar graça. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Palavra é só isso. Eu estou no controle de tudo. Deixa comigo, confia. É só isso que Deus tem falado. Então, sentiu primeiro, depois veio o medo, depois começou a afundar e dizendo: Senhor, salva-me. Jesus foi lá e salvou ele. Mas ensinou ele: olha, domina seu sentimento. Não fica sentindo muita coisa, não. Não tenha medo. O Davi não teve medo das ameaças do gigante. Não teve medo. Você não tem que ter medo de ninguém. Você está fazendo a coisa certa? Você não está andando no caminho do Senhor? E às vezes as coisas dão ao contrário. Vem perseguição, vem luta, mas você não tem que ter medo de lutas. Não tem que ter medo. Não tem que mudar as coisas porque estamos embaixo de uma ameaça, não. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. O caminho da porta é ali, ó. A porta é ali. Aí quando você manda aí, não vai. Fala, o quê? Então, nós não podemos ter medo de nada. Agora, eu estou pregando Evangelho Super-Homem, não, mas estamos buscando a Deus ali. Deus vai dar uma paz que excede todo entendimento nosso. Nós vamos ter problema, dificuldade, luta, mas nós vamos estar firmes ali. Então, o que ele tinha que ter? O que é a lição dele? Está no Vale de Ossos Secos? Tu sabe, Senhor. Eu não sei, o Senhor sabe. Não entendo disso aqui. Ó, nós estamos aqui no deserto, acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Para frente morre, para trás morre. Tem profeta? Tem. Profeta Eliseu, vamos lá. Vamos lá para Eliseu, porque a gente não sabe cuidar disso, não. Vai para Deus, porque você não sabe cuidar disso, não. Deixa Deus cuidar para você. Vamos lá procurar o Eliseu. Quando eu estou falando para você procurar Eliseu, é para você procurar Deus. Não é eu, não. Procura Deus, que Deus vai dar a solução do problema. Deus vai dar não fica para você tentando resolver, tirar água de onde não tem. Né? Deixa Deus fazer um milagre. Então, sentiu o vento forte, teve medo, aí só vai afundando, né? O que Deus quer? Que a gente domine nosso sentimento. Tu sabe, Senhor. Dá graça por tudo. Sentindo o vento forte. Não vamos sentir o vento forte, não. Vamos buscar Deus. Vamos clamar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. No Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correr o rio, soprar um vento, combater aquela casa e não caiu. Chuva. Você já pegou uma chuva que você quase morreu afogado? Sua casa, os móveis da sua casa boiou? Já pegou? Não é dessa chuva que eu estou falando. Chuva de pensamento, chuva de sentimento. Sua casa está edificada na rocha, então você vai prevalecer na chuva de sentimento. É a chuva de sentimento, correr o rio, aqueles rios fortes de sentimento que assopram, aqueles ventos fortes ficam combatendo na nossa mente, nosso pensamento, quer tirar a gente da presença de Deus. E combater aquela casa e não caiu. Por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a dominar o sentimento. A chuva que ele está falando aqui é uma chuva de sentimento. Às vezes vem sobre nós uma enxurrada de sentimento, né? Às vezes o rio, a correnteza vem forte, uns pensamentos, assoprar os ventos e combater aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Palavra, Jesus é a rocha. Leitura bíblica vai fazer a gente ficar forte pro dia da chuva, pro dia que o rio estiver forte, pro dia que o vento soprar forte. Vai ter combate, eles vão combater, mas nós não vamos cair em nome de Jesus. Por quê? Por causa da palavra. Não é outra coisa. Por causa da palavra. Nós edificamos a nossa vida na palavra. Por causa da palavra. O meu amigo foi num evento hoje, ele não conhece Jesus. E ele falou, vai ter umas bandas tão legal lá. Falei, vai ser na Moca. Uma casa lá que estava fechada. Quem vai? Vai os malditos tocar lá hoje. Vamos ficar em Jesus, que é melhor. Quem vai tocar? A banda dos malditos. Vai lá, vai ser legal. Falei, nossa, pelo nome já vai ser uma beleza. Vamos ficar em Jesus. Você pensa que você está mal?
negócio lá fora tá feio, hein? O cara tá numa alegria pra ver a banda dos malditos e tocar lá a banda de rock. Vamos pegar firme com Deus. Vamos ficar firme com o Senhor. Às vezes nós falhamos, mas a culpa é nossa. Nós falhamos, nós fracassamos e a gente fica meio fraquinho. Mas Deus é tremendo, é poderoso. Você chega aqui bem fraquinho, acabado, e Deus fala assim na mensagem. Todo mundo entra na caverna, todo mundo tem seu dia de caverna. Mas Deus vai mandar um pãozinho. Às vezes o que nós precisamos é só descansar um pouco. Às vezes nós precisamos só ficar em casa um pouquinho, só descansar um pouco, recuperar as forças e novamente fazer as coisas de Deus. Às vezes precisa dar um descansinho também. Às vezes a mente está meio embaraçada, tem muita coisa para fazer e junta tudo de uma vez. Às vezes só precisa um pouquinho de hoje eu não vou fazer nada, hoje vai ter só um pãozinho aqui, vou comer e só. Mas e o culto, e o culto? Não, irmão, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Não vão deixar a religião pegar a gente, não. É para ficar em casa direto? Não, mas tem um dia que você precisa ficar em casa. Um dia que você precisa pôr a cabeça lá no travesseiro e descansar um pouquinho. Do que dar de super-herói, super crente e tá fazendo coisa besta depois. Fazendo bobeira. Então tem hora que a gente precisa entrar na caverna e descansar um pouquinho, ficar lá. E depois Deus vai dando a direção. Unge isso aqui. Aí na semana você quer morrer, na outra você já quer ungir pessoas. É assim o evangelho. Então tem hora que você precisa descansar um pouquinho em casa, ficar um pouquinho em casa. Hoje eu não vou fazer nada. Deus vai mandar um raio, vai me castigar, faltei no culto. Não. Estou mandando você faltar em culto? Não, mas é melhor ser um dia você descansar um pouquinho, com a cabeça no lugar. É para ficar em casa? Não tô falando isso não. Eu falo da minha experiência. Tem aqueles dias que eu fiquei doente, quando eu cheguei aqui, Deus falou, você entrou na caverna, né? Eu pensei que você ia me matar, Deus. Não, vou te dar um pãozinho aqui, e vou te dar, tem água aqui, tem um pãozinho para você. Eu falei, eita, glória a Deus, hein? Louvado seja Deus. Então, irmão, quando vier a chuva, vier os rios, soprar os ventos, são pensamentos, isso aí. Os pensamentos são uma correnteza de pensamento que a gente fica meio atrapalhado. Josué 1, 6 e 7. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para... Qual que é o segredo do negócio? Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não tem medo de ameaça de ninguém, não. Deixa que Deus cuida daquele que te ameaça. O Senhor cuida. Tem medo não, ô Josué. Se esforça, não olhe para a direita nem para a esquerda. Porque se você olhar para a direita, tem nação maior do que você lá. Tem nação com exército maior. Se você olhar para a esquerda, você vai desistir. Porque tem um povo mais poderoso do que você. Então, nem para a esquerda, nem para a direita. Tu sabes, Senhor. Dá graça por tudo. Edifica a sua casa na rocha. Não olha para a esquerda nem para a direita. É a mesma pregação. Deus está no controle de tudo da nossa vida. Não fica prestando atenção na direita nem na esquerda. Nós não podemos ficar prestando atenção na direita. Salmo 91, 7. Foi o que foi pregou do quarta-feira. Sexta. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, 11.000 pessoas. Mas Deus vai guardar você. Sabe que é 11.000 pessoas caindo do seu lado? É muita gente. Quanta gente já caiu, já desistiu e você continua firme com Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Nós vamos tomar posse dessa palavra, que esse mal não vai chegar em nós. Aleluia. Vai cair muita gente. Vai cair bastante gente, mas nenhum vai chegar em nós. Você quer ver, por exemplo, uma coisa triste? Acontece, né? Porque, por exemplo, a Eugênia, a Andriele vai casar. Ela pode morar no outro estado, vai separar da mãe. Uma suposição. Casou, vai morar lá no Japão, vai ter que ir embora. A Eugênia vai sentir falta. Eu
tive um problema familiar e hoje, por exemplo, eu vejo os filhos assim. Perdi o controle de todos eles. Tão bem, mas não tem aquele apego que a gente tinha. Pode acontecer. Casou, vai morar em outro país. Vai perder o apego. Mas assim, mas eu perdi o meu porque eu perdi a família e as coisas foram embora. Vazou no meio dos dedos e foi embora. Poderia ser diferente, mas não foi. Agora, o que nós vamos fazer? 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas esse mal não chegará a ti. O que nós vamos fazer? Vamos ficar firme. Vamos buscar Deus. Eu vou desistir porque aconteceu uma tragédia no meio do caminho? Não, não podemos desistir, não. Vamos esperar Deus dar um livramento, esperar Deus fazer alguma coisa. Esperar Deus agir. Agora nós vamos desistir das coisas? Não, não vamos, não. Vamos continuar profetizando em nome de Jesus. Né? Vamos continuar profetizando. Então, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então, vai acontecer muita coisa. Ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, mas nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Isso que nós vamos profetizar. Eu vou ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou terminar aqui. Vai pensando numa coisa que Deus tem que resolver aí. Vou ler aqui o Atos 16, 25. Vai pensando numa coisa aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Ignoraram o sentimento. Eles iam morrer, a costela estava doendo porque eles estavam presos no tronco. Mas o que aconteceu? Cantavam hinos a Deus, ignoraram a dor, o sentimento, louvavam e Deus deu lá uma solução. Vamos ignorar certa dor, certo sentimento, a gente está sentindo demais, a gente fica sentindo demais, e aí o que acontece? Deus não opera. Vamos deixar algum sentimento de lado. Às vezes a gente quer fazer o que só Deus pode fazer. Vamos deixar um sentimentinho de lado e vamos deixar Deus agir, Deus operar em nome de Jesus. Pensou naquilo que Deus vai resolver? Vamos fazer a última profecia aqui? Vamos levantar a mão em nome de Jesus e dizer: Tu sabes, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.